quer qualidade, contacte a Quinta Cor. Impressão, publicidade, displays automáticos. quintacor.com. Printing Ideas. Com a Zone Música, milhares de videoclipes como os do disco Loud de Rihanna e 7 milhões de músicas no computador ou no smartphone. Iris by Zone Fibra não é televisão, é a tua visão. Aproveita a campanha de lançamento. No Mobiliário Notícia desta semana, vamos falar, Patrícia, com José Ferraz. José Ferraz é o colunista da rubrica Móveis e Mercados da revista Mobiliário Notícia e tem abordado temas importantes para o setor do mobiliário e não só. Vamos falar também com o Ricardo Lucas. Ricardo Lucas, da marca Relook, uma marca que alia a engenharia ao design para criar peças únicas em aço inoxidável. Em final do programa, vamos saber como decorreu o encontro entre o presidente do cluster das empresas de mobiliário e o presidente da AEP. Foram discutidos diversos temas, entre os quais a formação profissional. Tudo isto para ver no Mobiliário Notícia, aqui no Porto Canal, sábado às 14, domingo às 20. Até lá! Morena, I give you my love. Só na percussão, ela balança, mas não para. A mão arriba, cintura sola, dá media vuelta, danza cururo. Once you find another place to stay, do you like another game to play? Now it's time to gonna move. Este programa tem o patrocínio Este programa tem o patrocínio Bem-vindos ao Mobiliário Notícia. Olá, Patrícia. Olá. No programa de hoje, mostramos-lhe uma marca que alia a engenharia ao design para criar peças únicas em aço inoxidável. Vamos também conversar com o colunista da rubrica Móveis e Mercados da revista Mobiliário e Notícia, que tem dado conselhos úteis às empresas. E no final, conheça o resultado do encontro entre o presidente do cluster do mobiliário e o presidente da AEP, onde foram abordados temas como a formação profissional. Mas começamos, como habitualmente, pelas notícias. O concurso Electrolux Design Lab 2011 elegeu 25 semifinalistas que mostraram soluções de mobilidade inteligente para aparelhos domésticos. Um dos projetos finalistas é este misturador do designer brasileiro Eduardo Nauia. É composto por bolas que automaticamente saltam e fazem a mistura dos ingredientes colocados no recipiente. As suas lâminas são feitas de forma a ficarem rígidas quando em movimento, mas flexíveis quando não estão a ser utilizadas. A loja de Serralves colocou em mostra os projetos selecionados para a terceira edição dos POPs,
projetos originais portugueses. São conceitos originais aplicados a peças de mobiliário, objetos de decoração, joalharia de autor e acessórios pessoais que dão a conhecer o futuro da criatividade nacional. No dia 7 de julho decorre o debate Ideias de Sucesso, como materializar, no final do qual será anunciado o projeto vencedor e as menções honrosas desta iniciativa. A mostra tem entrada gratuita. A marca portuguesa de estofos Butaca dá destaque ao trabalho artesanal num sofá de formas onduladas que remete para a memória de gerações passadas, conjugando uma série de tecidos de forma harmoniosa. O sofá foi criado por Manuel Bastos, que procura integrar o design contemporâneo e a confecção artesanal nos seus trabalhos, criando um conforto visual e tátil como é visível nesta peça. Mais à frente neste programa vamos ficar a saber como decorreu o encontro entre o presidente do Cluster do Mobiliário e o presidente da AEP. Mas para já temos connosco José Ferraz, o colunista da revista Mobiliário Notícia, responsável pela rúbrica Móveis e Mercados e que tem dado conselhos úteis e importantes às empresas. José Ferraz, boa tarde. Olá. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Esta sua colaboração com a revista Mobiliário Notícia tem mais de uma década. Pode-nos dizer qual é o conceito que está por trás desta sua crónica habitual? Bom, respondendo em concreto, em primeiro lugar, muito obrigado por me terem convidado para aqui estar e para dar o meu testemunho. Por outro lado, também aproveitar para fazer uma pequena correção. A minha ideia, de facto, desde que, e que aproveito também para responder à sua pergunta, não é? A minha ideia, desde que comecei a escrever os artigos, que aliás já escrevia antes para um jornal, a convite também desse jornal, e depois por indisponibilidade de tempo passei a escrever só para a vossa revista, então um jornal. Não é? Outros tempos? Outros tempos. Mas a ideia tem na base uma atitude que sempre me moveu na vida, que é a partilha de conhecimento. Nunca a ideia do conselho. Não é? Quem sou eu para dar conselhos? O que é certo é que muita gente aproveita as suas crónicas para, enfim, aplicar alguns conceitos na sua vida. Muito bem, fico muito feliz com isso, naturalmente. E nós também. Fico muito feliz com isso. Mas a ideia não é de facto aconselhar ninguém. A minha ideia é partilhar conhecimento. Seja ele do foro técnico, aliás, comecei fundamentalmente por escrever artigos técnicos, porque numa altura em que ainda era investigador na área dos vernizes, concretamente das tintas de vernizes, mas concretamente na área dos vernizes para mobiliário, e em que me apercebi que havia uma profunda falta de conhecimento técnico, digamos, por parte das pessoas nas empresas, e, portanto, poderia até eventualmente ter guardado esse conhecimento para mim, no sentido de valorizar a minha própria pessoa, mas não, eu fiz questão de o partilhar, porque acho que isso, achei na altura e continuo a achar hoje, que isso de alguma forma pode contribuir decisivamente para que as empresas sejam melhores. E, portanto, quanto melhores forem as empresas, melhor com certeza também será a minha empresa, porque fornece uma grande parte dessas pessoas que também leem. É importante dizer que o José Ferraz é engenheiro químico e foi precisamente por aí que começou esta sua colaboração com a revista Mobiliário Notícia, numa coluna que se chamava, na altura, Móveis e Acabamentos. Não, senhor, que se chamava Envernizar um móvel salvo, era assim uma coisa. A segunda fase dessa participação, não é? exatamente. Não, um móvel envernizado porque de facto havia nessa altura ainda muito pouco o conceito de que a parte do envernizamento da peça do mobiliário é determinante no seu aspecto final. Claro. Aliás, é um conceito que ainda hoje é válido, certo? Que hoje é mais do que nunca muitíssimo válido, porque hoje o mobiliário deixou de existir, do meu ponto de vista, enquanto tal, e passou a ser uma peça integrante da decoração da casa, não é? O home fashion. O mobiliário passou a ser moda, indiscutivelmente, não é? Integrado nos outros componentes que constituem eles próprios os elementos todos do conceito de moda, moda na casa. Exatamente. Tem abordado temas que são importantes para o setor do mobiliário, mas alguns também são importantes para empresários de outras áreas, não é verdade? Quer falar um pouco sobre isso?
Bom, Estou-me a lembrar, uma por vez exemplo, mais, do tema da gestão de claro, uma vez mais, o humanos. que me moveu foi sempre, de facto, a partilha do conhecimento, porque ao longo do meu percurso enquanto profissional, o que fiz foi, de facto, comecei utilizando o meu curso de Engenharia Química na área da investigação de produtos, mas depois, digamos, lancei-me como empresário e achei que tinha necessidade de adquirir conhecimentos na área da gestão e por isso fui fazer um curso de gestão, não é? Durante 2 anos andei a estudar gestão. Nessa altura comecei a partilhar com as pessoas os conceitos de gestão que entretanto ia adquirindo, que ia aplicando e dos quais ia beneficiando e obtendo resultados. Portanto, achei importante, uma vez mais, partilhar com os leitores o conhecimento que ia adquirindo. Depois, mais tarde, fiz também formação em marketing e escrevi vários artigos sobre marketing, sobre mercados, sobre consumidores, sempre aplicados à vertente do mobiliário. Depois fiz desenvolvimento pessoal e os últimos que tenho andado a escrever são, de facto, ligados mais até ao desenvolvimento pessoal, que hoje em dia é mais importante do que nunca, e pelo meio fui fazendo notícia das coisas que se passavam com o mobiliário, inclusivamente lá fora, quer cá dentro, e as tendências de moda, porque somos uma empresa, como sabem, muito atualizada nos aspectos que têm a ver com, digamos, as tendências da moda no mobiliário. Visitamos as feiras internacionais e, portanto, vamos partilhando, entretanto, também com os leitores aquilo que vamos... Aliás, o José Ferraz é um observador atento de tudo quanto se passa no setor do mobiliário, não apenas em Portugal, mas também em termos internacionais. Como é que evolui, como é que avalia, digamos, a evolução que tem sentido o setor do mobiliário em Portugal nos últimos anos? Muito grande, muito grande. Aliás, há bem pouco tempo escrevi um extenso artigo sobre isso e sobre o mobiliário português e sobre, digamos, a sua evolução nos últimos 20 anos e do ponto de vista, digamos, daquilo que é a sua capacidade enquanto máquina produtiva, é provavelmente das indústrias na Europa que está mais evoluída, não é? Porque se equipou desde os anos 90 até agora, equipou-se como ninguém com as mais modernas tecnologias em termos de fabricação e de acabamento. Houve uma profunda evolução também na concepção e no design, indiscutível. As pessoas começaram a entender a concepção e o design enquanto tal e enquanto também propriedade sua, não é? Ou seja, beberam de facto em fontes estrangeiras, nomeadamente em Itália, mas souberam adaptá-las muito bem à sua capacidade instalada. Efetivamente, em Portugal, o know-how sobre a fabricação de mobiliário é de facto algo com muitos anos e que tem um enorme valor. É preciso termos esta consciência. Portanto, acha que o setor mobiliário está preparado para enfrentar ou adaptar-se às alterações que estão a acontecer agora no mercado, com a crise económica? Acho que sim, sobretudo as empresas que estão efetivamente a exportar. Otimista, e que são portanto. muitas. E eu estou otimista com o mercado português, nomeadamente com as empresas que souberam, a determinada altura, escolher o seu caminho, que estão a exportar e que têm práticas de gestão o mais assertivas possível instaladas. Isto é importante. Estes ingredientes são importantes hoje para qualquer empresa tenha a dimensão que tenha. Isso, para mim, parece muito discutível. José Ferraz, estamos infelizmente a terminar o tempo. Queria apenas pedir-lhe para levantar, nem que seja só um bocadinho, da ponta do véu relativamente às suas próximas crónicas. O leitor da revista Mobiliário Notícia pode esperar o quê? Diga-nos. Muito bem. Eu agora tenho de facto, esta próxima crónica vai versar sobretudo, porque tenho que dar a minha opinião, digamos, relativamente ao novo governo e àquilo que espero, efetivamente, desta nova conjuntura. E os próximos vou terminar os artigos de desenvolvimento pessoal que tenho estado a escrever. E depois está ainda no segredo dos deuses, mas já está preparado. E fica também o convite para as pessoas estarem atentas à sua coluna. José Ferraz, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi um gosto tê-lo connosco no programa Mobiliário em Notícia. A Relook é uma marca de mobiliário em aço inoxidável que alia a engenharia ao design para criar peças únicas e, com isto, conquistar o mercado internacional. Olá, Ricardo.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que surge este projeto ReLook? Qual é o conceito que lhe está subjacente? Ora bem, a ReLook surge na adversidade. Nós nascemos na crise e, sendo que a ReLook parte um pouco dessa solução, criámos a ReLook para ter o nosso produto próprio, sendo que estamos a tentar inovar juntando a engenharia ao design, que é um conceito que até o momento não está a ser potenciado e divulgado. E assim sendo, pronto, iniciámos em 2009, estamos agora com um percurso evolutivo, fizemos a primeira internacionalização na Maison Objet em janeiro, provavelmente no próximo ano estaremos ou em Itália ou em França, ainda estamos a verificar qual será o mercado a investir num futuro próximo, sendo que As vossas peças já estão a ter uma boa aceitação no mercado internacional, apesar da internacionalização ser recente. sem dúvida alguma, quer queira, quer não, o mais difícil foi o mercado português. Lá fora sentimos uma acessibilidade muito grande aos nossos produtos. Cá dentro nem tanto, porque as pessoas não estão consciencializadas com o aço inoxidável. Vamos falar mais sobre o tema internacionalização mais à frente, mas para já, para percebermos de que forma é que vocês aliam a engenharia ao design nas vossas peças. Podemos, se calhar, começar por ver algumas peças também para as pessoas lá em casa perceberem. Sim, sim. Já estamos a ver? Porque a engenharia? A engenharia, pronto, tudo o que seja... Aí temos uma das peças da ReLook. Exatamente, esta é uma invert, por acaso foi criada por neste caso pelo meu pai, que também faz parte deste projeto, porque um projeto não é feito por pessoas, mas sim por uma equipa, e é isso que eu tentei criar na marca, mobilizar todos os nossos funcionários, mobilizar outras pessoas, que é o caso de Tony Grill, que é um excelente designer, ao qual está a desenhar grande parte das nossas peças. Esta, por exemplo? Exatamente. Eu queria voltar um bocadinho atrás porque o Ricardo Lucas começou por nos dizer que a ReLook tinha nascido da adversidade. Exatamente. Mas esqueceu-se de nos contar que, enfim, o pai tem uma empresa na qual o Ricardo Lucas foi, digamos assim, integrado. O Ricardo está a terminar a engenharia, não é verdade? Exatamente. Pronto, eu estou a tirar o curso de Engenharia Mecânica, que está no seu final, digamos assim. Pronto, fui, de certa forma, interrompido na minha parte de estudos, sendo que surgiu a oportunidade de eu comprar uma outra cota-parte da empresa, ao qual nós criamos vários acessórios de aço inoxidável, tanto para vidros como para o mobiliário, e surgiu essa oportunidade. Tendo eu as ferramentas todas necessárias para a criação de uma marca, que sempre foi o meu sonho, estava agora convicto que esta seria a altura certa. Mas foi complicado, foi difícil. Muito complicado e ainda continua a ser complicado, mas a determinação é que faz essa diferença. Quais foram as principais dificuldades, Ricardo Lucas? Primeiro foi a conquista. A conquista dos funcionários, a conquista do meu pai, a conquista... Quando fala de conquista, fala de quê? Da necessidade de os convencer, de os... Exatamente, porque uma coisa que me recordo com todo o gosto, eu disse ao meu pai, temos que criar uma marca. E o meu pai disse-me, a marca é só para os estrangeiros. E eu, então vamos a isso e vamos mostrar o que de facto conseguimos fazer. Agora o meu pai só vê a marca, ou seja, inverteu, e é toda esta dificuldade, que é o caso com o meu pai, que tem sido determinante em toda esta construção da marca, porque ele tem um conhecimento muito grande a nível da concepção das peças. Mas pronto, conquistei o meu pai, conquistei a minha equipa e pronto, só por si só isso tornou-se muito difícil, porque as pessoas estão habituadas a trabalhar de uma forma diferente. Essa fase da conquista passou também, com certeza, por alguns conflitos geracionais. Sem dúvida alguma. A diferença de idades minha e de meu pai e de alguns funcionários é bastante grande, sem dúvida alguma. Pensam noutras coisas, eu penso noutras, mas pronto, o equilíbrio é o que eu tento alcançar e é a partir disso que se tem construído ótimos produtos. Porque o aço inoxidável não é um material que normalmente seja muito utilizado em mobiliário? O aço inoxidável está-se a tornar um material de moda, pelas suas características e pela sua fácil limpeza, pela sua durabilidade, entre outras, pela sua ecologia. É um material reciclável e, portanto, nós temos que albergar todas as valias do aço inoxidável e tentá-lo catapultar para um novo mercado, que é o caso do mobiliário. E de que forma é que, há poucos começou a falar nisso, mas depois acabou por desviar um bocado, de que forma é que a engenharia é aplicada às vossas peças? Pronto, na concepção do nosso material, nós tentamos, ao criar um produto, que ele não seja fácil de concepção, tentamos unir a mão de obra especializada, a maquinaria e afins,
Porquê? Porque parte do sucesso da marca também advém um pouco disso, é dificultarmos a concepção das peças, dificultando em que termos, utilizando várias tecnologias, mão de obra especializada, entre outras ferramentas, sendo que a parte de engenharia tem muito a ver, um pouco por si só, pelo aço inoxidável, que é um metal, um material que requer pessoal especializado para o, de certa forma, moldar. Por isso mesmo é que advém a engenharia. Depois, tentar unir o design à engenharia foi um entrave muito grande, porque Então porquê? nós, trabalhadores, encaramos sempre como o design uma pessoa maluca. Nós encaramos como um designer maluco. Porquê? Porque ele faz linhas completamente sem pés na cabeça, achamos nós, mas no fundo fazem todo um sentido. Mas não há uma certa dose de loucura, digamos assim, não só na criação, mas também, enfim, num contexto economicamente difícil, dar estes passos de criação de uma marca, partir para a internacionalização? Sem dúvida alguma, mas a loucura é que mostra a diferença. Nós vemos outro caso de outras marcas com muito sucesso que também advêm da loucura. A loucura é que faz a diferença no mercado. Se nós estamos a copiar, é péssimo. Se estamos a alterar o que já está feito, no meu entender, não é solução. Temos que puxar pela nossa imaginação, ser o máximo criativos e marcar a diferença. A diferença é a vossa imagem de marca. Sem dúvida alguma, nós somos conhecidos pela diferença, sem dúvida alguma. Ricardo, enquanto nós pedimos à realização para voltar a ver algumas fotografias de produtos seus, falou já na Maison et Objet, que constituiu-se, digamos assim, o batismo internacional da marca. Exatamente. Como é que correu essa feira? Correu muito bem. Partilhámos, de certa forma, com outras pessoas que já efetuam uma feira há muito tempo e ir a uma feira e conseguir vender, pelo que nos disseram, é muito difícil. E nós, na primeira feira, vendemos. Vamos pedir para comentar esta fotografia, que é uma espécie de imagem de marca, não é? A vossa peça mais emblemática, não é? Exatamente. Pronto, foi a primeira peça, foi uma peça que, de facto, foi de extrema dificuldade na sua concepção, mas a nível estético e visual é transcendente. Alguma razão para ela ser apresentada de costas? Não, por acaso não. Foi uma mera produção fotográfica que, de facto, ficou boa assim. Esta foi uma das que esteve em Paris, na Maison et Objet. Exatamente. Que tipo de receptividade é que teve por parte dos compradores internacionais? Esta peça é uma peça limitada. Numa fase inicial nós fizemos a primeira demonstração desta peça em Portugal, na Intercasa, em 2009. É da mesma série desta que estamos a ver? Não, isto não. Isto é uma produção nova, isto é 2010. O Bibeno, neste caso a cadeira que falámos inicialmente, é uma produção, foi a primeira grande peça que nós criámos, que causou um impacto tremendo. Levámos para experimentação na Intercasa e, de facto, era sem dúvida alguma o chamariz. Então, cada vez mais percebemos que a diferença faz todo sentido. Faz todo sentido e isso catapulta a atenção das pessoas e catapulta para os outros produtos, que nós temos uma série mais comercial, que não tanto esta série, que é uma série delimitada. Estamos a ver aqui outro tipo de peças, sempre naturalmente com o aço inoxidável como a matéria-prima de escolha, mas aqui associada também ao vidro, nestas mesas, que são produção vossa também. Aliás, é importante dizer, e eu peço-lhe para reafirmar isso, vocês fazem o produto desde a concepção até à produção propriamente dita. Sim, exatamente. Nós idealizamos, desenvolvemos o produto e depois passamos à sua concepção. A questão que falou relativamente ao vidro, à madeira também, nós também temos que criar uma harmonia nos nossos produtos. Temos muitos produtos que estão totalmente em aço inoxidável, mas também tentamos criar uma harmonia de forma também a conjugar outros materiais, de forma também a ser personalizável o próprio produto. Isso é uma das mais-valias dos nossos produtos. Sempre que nós criamos um produto, tentamos fazer com que ele seja personalizável, para se adequar a qualquer tipo de ambiente, que é um dos requisitos mínimos dos arquitetos e dos designers interiores. Qual é o perfil das pessoas que compram as vossas peças? São sobretudo pessoas que apostam no design e ao comprarem uma das nossas peças, de facto sentem que é uma peça que marca um espaço. Por isso mesmo é que nós, na nossa estrutura e na Relook, tentamos criar objetos e não um quarto ou uma sala por completo, mas sim objetos determinantes que se conciliam com outros e que se destacam e se diferenciam.
no próprio ambiente. Portanto, estamos a falar de peças soltas, no fundo. Exatamente. Visitei a vossa página na internet, fiquei surpreendido porque o vosso site é exclusivamente em inglês. Porquê? Exatamente. Isso foi amplamente discutido internamente, mas pronto, numa fase inicial, até a nível de custos, quer se pense, quer não, o facto de criar um site em várias línguas é mais trabalhoso. Pronto, decididamente, pela nossa percepção do mercado, apostamos só no inglês, nesta fase inicial, mas sempre que temos todo o interesse em transferir para outras línguas, como é óbvio, o português, que é a nossa língua, mas pronto, nesta fase inicial achamos por bem só colocar o inglês, porque atualmente cerca de 80% a 90% dos nossos clientes são estrangeiros. Quais são os vossos projetos para o futuro? Pronto, os nossos projetos futuros são de facto dar continuidade a esta internacionalização e cada vez mais nos posicionamos no mercado de uma forma diferenciadora e cada vez mais termos a nossa identidade bem estabelecida no mercado. Ricardo, muito rapidamente, porque o tempo é curto, principais dificuldades nestes 2 anos da Relook? Pronto, em termos de dificuldades, pronto, a questão monetária, a questão de investimento inicial é muito grande. Nós não imaginamos o custo de criação e desenvolvimento destas peças. A primeira sai de uma forma, a segunda sai de outra, a terceira sai de outra, então todo este gasto de tempo e todo este investimento requer muito dinheiro. Outras dificuldades foi a primeira abordagem ao mercado. No mercado português sentimos alguma dificuldade pela conjuntura económica que está atualmente, e pela sua diferenciação. Os portugueses, de certa forma, estão agora cada vez mais virados a apostar em produtos diferenciadores. Os arquitetos e os decoradores agora estão apostados nisso. E então, com esta mudança de mentalidade, estamos também a sair beneficiados. Agora, relativamente ao contrário, relativamente à parte internacional, fomos muito mais bem aceitos, logo diretamente. Mais facilidades, portanto, no mercado internacional. Sem dúvida alguma, porque o mercado internacional é muito mais aberto a coisas diferentes do que nós. A vossa presença em Paris redundou, digamos assim, em resultados em vários mercados. Recordo rapidamente. A Arábia Saudita, Tailândia, Estados Unidos e França. Muito bem. São os países que, de facto, aceitaram-nos logo de mão beijada, digamos assim. Ricardo, muito obrigado por ter estado aqui hoje e com certeza que irá muito mais longe a nível internacional. Sim, esse é o nosso sonho e essa é a nossa determinação. Coragem, parabéns, muito obrigado. Vamos dar continuidade ao programa dizendo-vos que o presidente do Cluster do Mobiliário e o presidente da Associação Empresarial de Portugal reuniram-se recentemente para discutir temas importantes para o setor do mobiliário, como é o caso da formação profissional. O presidente do Cluster do Mobiliário foi recebido pelo presidente da AEP, a quem apresentou o Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal. A formação profissional foi um dos temas fortes da conversa entre Emílio Brandão e José António Barros. Esta área, em que a AEP é líder, com cerca de 40 mil formandos, revela-se de extrema importância para o setor do mobiliário. Da reunião de trabalho resulta uma perspectiva de parceria entre o Cluster e a AEP, que ambas as entidades consideram uma mais-valia para o desenvolvimento sustentado do setor. O contacto teve, para mim, enfim, a grata circunstância de conhecer o presidente do Cluster do Mobiliário, recém-chegado ao Cluster, que não tinha o gosto de conhecer, e da verificação que temos muitos pontos de vista perfeitamente coincidentes e, portanto, que vai ser muito fácil trabalharmos em conjunto. Para José António Barros, o setor do mobiliário tem um papel importante ao nível das exportações portuguesas. Nós temos que exportar valor acrescentado nacional. E o setor do mobiliário é um setor baseado em valor acrescentado nacional, porque a matéria-prima é nacional, as competências são nacionais, a mão de obra é nacional. Portanto, é um setor fundamental para ser apoiado e que realmente pode contribuir muito para o desenvolvimento e para o equilíbrio da nossa balança comercial. Outro dos assuntos abordados com a AEP foi a realização de um estudo profundo sobre o ramo do mobiliário em Portugal, em colaboração com a Confederação Empresarial